Fala, Gabriel. E aí, Camila, preparada para mais um episódio? Sempre. Eu sou Camila Souza e esse é o podcast do Surreal Politique, onde a gente fala sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. E eu sou Gabriel Félix. Toda semana a gente analisa juntos aqui os destaques da política nacional e internacional. Hoje o nosso primeiro tema é a PEC da blindagem e a proposta de anistia para os condenados na trama golpista. E no segundo bloco, vamos comentar a participação do Brasil na Assembleia Geral da ONU e a escalada das tensões com caças e drones russos entrando no espaço aéreo da OTAN. Bom, Gabriel, no dia em que a gente gravou o último episódio, a Câmara aprovou a chamada PEC da blindagem. E logo depois também passou a urgência de um projeto ainda meio indefinido, apresentado pelo deputado Marcelo Crivella, que trata da anistia para os condenados do 8 de janeiro na trama golpista. A PEC da blindagem é especialmente polêmica porque ela amplia a proteção de parlamentares contra investigações e processos criminais. Essa ideia até já fez algum sentido em outro momento da nossa história, mas no contexto atual do Congresso é apenas um retrocesso, né? Pois em vez de reforçar responsabilidades parlamentares, cria mecanismos para blindá-los de punições. Eles querem fazer como funcionava até 2001, né? Porque a nossa Constituição ela foi feita depois da ditadura, então ela é excessivamente garantista em algumas coisas, e tinha esse negócio que era para evitar a perseguição aos parlamentares. O problema é que virou um salvo-conduto para os caras cometerem crimes e não serem presos, porque eles faziam os conchavos deles lá dentro, e aí o Congresso nunca autorizava a prisão de parlamentares, e aí isso só acabou em 2001, porque um deputado ficou famoso por matar e esquartejar pessoas com uma motosserra, e aí o Congresso não autorizava a prisão dele, isso virou um escândalo e acabaram com essa regra. O famoso Hildebrando Pascoal. Né? E agora, décadas depois, né, a blindagem de parlamentares volta a ser assunto, mas dessa vez para permitir distorções, né, e não o contrário. Né? Bom, enfim, os projetos avançaram, né, após uma articulação entre o centrão dos bolsonaristas na Câmara, que combinaram esforços para garantir essa aprovação, né. Na prática, um projeto meio que, né, acabou servindo de moeda de troca por outro, né. E a PEC também contou com o voto de parlamentares de partidos governistas, como o PDT, o PSB e até o próprio PT. Esses deputados governistas se defenderam falando que tentaram um acordo com o Centrão para não aprovar a anistia, e aí por isso eles votaram na PEC da blindagem. Mas a desculpa não colou, até porque a urgência da anistia passou de qualquer jeito, e aí eles tiveram que vir às redes sociais pedir desculpas. Né, e fica uma coisa, né, de sendo verdade ou não, né, que papelão, né. Exato. Teve um caso que para mim foi bastante emblemático, né, que é o Kiko, que é a liderança mais jovem, assim, né, uma renovação do PT, presidente do PT em São Paulo, foi prefeito de Franco da Rocha, que é uma cidade da região metropolitana, deputado federal, que, assim, que foi eleito sob a bandeira do PT, toda essa coisa progressista e tal, e do nada aparece lá votando pela PEC da blindagem, teve que fazer um vídeo lá passando esse papelão, né, na frente dos eleitores, né. Mas seguindo, né, a aprovação da PEC e da urgência, né, para o projeto de anistia gerou uma reação imediata nas redes sociais, na imprensa, né, que rapidamente se traduziu em mobilizações de rua. Aí no domingo, dia 21, milhares de pessoas ocuparam avenidas em diferentes cidades do país, né, em várias capitais, né, e a articulação contou com militantes de esquerda, ativistas e nomes, assim, gigantes, né, da cultura, né, ligada à resistência, tipo Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, e diante desse cenário, os projetos chegaram ao Senado já sob forte pressão popular, e muitos senadores, muito, né, ligados no que estão acontecendo, já tratavam a pauta como uma pauta radioativa, né, reconhecendo logo de cara o desgaste e o custo político, né, de qualquer apoio a isso. Então, essa aliança entre golpistas e corruptos acabou não dando muitos frutos para nenhum dos lados, porque esse projeto da PEC da blindagem é uma das coisas mais absurdas que passaram pelo Congresso nesse século, e o Senado já barrou na CCJ mesmo, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão onde passa qualquer projeto, né? E ela avalia não só a constitucionalidade, mas também o mérito da proposta, que é basicamente para que serve aquela lei, qual é o espírito da lei. E que nesse caso era basicamente proteger bandido, a intenção, né? Então ela já foi arquivada por causa disso ali na CCJ mesmo. Os senadores têm muito mais a perder votando a favor de um projeto desse, porque eles concorrem em eleição majoritária. Os deputados geralmente têm sua base eleitoral ali em 3, 4 municípios, que votam neles mais por causa de emendas parlamentares do que por causa da atuação deles no Congresso.
ou por causa de uma tradição política mesmo, porque geralmente esses deputados são filhos e netos de políticos. Aí o cara já conhece o sobrenome e vai lá e vota nele mesmo. E aí esses deputados conseguem seus 80 mil votos que são necessários para se eleger, já era, não precisa mais ficar prestando muito conta para a população em geral. Já o Senado. O fato de ter eleição direta, né, não tem quociente eleitoral, né, para senador, não precisa Uhum. do voto direto, né? Já os senadores não, a eleição é majoritária, você está muito mais exposto, você dá muito mais entrevista, tendo que responder pelo que você fez. E aí fica complicado chegar na eleição do ano que vem, ainda mais que vão ser 2 senadores que vão entrar, né? E explicar por que, que você votou naquele projeto que basicamente extingue a cadeia para parlamentar corrupto ou até assassino, porque o projeto contempla isso também. Então a Câmara jogou essa bomba para o Senado, achando que ninguém ia perceber, mas o negócio cresceu muito, e aí o Senado desarmou assim que chegou ali. E atrelar a anistia, que já nunca foi muito popular, com a PEC da blindagem, foi um erro estratégico enorme dos bolsonaristas. Olha, realmente a sorte da esquerda é que essa extrema-direita é muito ignorante e incompetente, porque, assim, não tenho nem palavras para descrever essa burrice, cara. Eles conseguiram criar a maior manifestação de esquerda desde sei lá quando, junho de 2013, talvez tenha sido maior. E os parlamentares, uma parte dos parlamentares do PT escolheram afundar junto com a maior burrice recente da extrema-direita, né? E esse projeto da anistia que passou, que como você falou, foi apresentado pelo Crivella, que também não é uma figura muito popular, assim dizendo, né? E é um projeto com um texto bem aberto, ele é bem curto e só fala que concede anistia para quem participou de manifestação política entre outubro de 2022 e a data da aprovação da lei. Ou seja, se você for agora no Congresso quebrar tudo, falar que foi por motivação política e se essa lei for aprovada, você está anistiado. Se matar alguém enquanto quebra tudo, vai preso? Não sei, talvez sim. Não ficou muito claro nesse texto do Crivella. Que é um texto totalmente diferente daquele apresentado pelo deputado Sóstenes Cavalcante, e o Sóstenes é basicamente o representante do Malafaia no Congresso, né? Foi o Malafaia que botou ele lá, e o Malafaia dita as regras do mandato dele. Inclusive coincidência, né? Sóstenes Cavalcante e Marcelo Crivella. 2 homens da fé do Rio de Janeiro, 2 pastores, apresentando o projeto de anistia. Mas enfim, o texto do Sóstenes, que foi escrito por um cara que foi demitido da Jovem Pan por falar que tinha que prender o Moraes, ele era radical demais para a Jovem Pan, era um projeto muito mais explícito na aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita, como eles dizem, né? E aí esse texto não agradou os caciques do Centrão ali na Câmara, principalmente Arthur Lira, que acharam que era um texto que entrava em confronto direto com o Supremo. E aí não embarcaram, e chamaram Crivella para escrever qualquer coisa em 5 minutos em troca do apoio dos bolsonaristas à PEC da blindagem. E aí os caras do Centrão passaram a relatoria desse projeto de anistia para o Paulinho da Força, conhecido deputado aqui de São Paulo, que já falou que vai mexer totalmente no texto, que não vai ser nada daquilo, que vai desagradar a extrema esquerda e extrema direita, nas palavras dele, e que não vai ser nem anistia, vai ser só uma redução das penas, o que deve incluir uma junção dos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, que são 2 crimes diferentes, mas na prática querem dizer a mesma coisa. E aí tem muita gente dizendo que o projeto não vai ser nem para o Bolsonaro, vai ser só para aqueles malucos lá, como diz o próprio Bolsonaro, que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. Mas a verdade é que qualquer projeto nesse sentido vai acabar beneficiando o Bolsonaro, nem que seja para reduzir um pouquinho a pena. E o problema, assim como no caso da PEC da blindagem, é o mérito. Tecnicamente, você não pode conceder anistia, ou muito menos mudar as leis, por conta de motivação política. Então, nesse caso, de novo, o espírito da lei, o motivo que estabelece ela, tem que ser algo um pouco mais nobre do que salvar a pele do Bolsonaro ou acalmar os bolsonaristas no Congresso para eles ajudarem nos projetos do Centrão. E aí você pode falar, mas Gabriel, todo projeto tem alguma motivação política por trás, e se fosse assim, todo projeto poderia ser barrado seguindo esse argumento. E sim, mas é que não pode ser tão explícito assim como está sendo nesse caso. E de preferência você não deve também estar em guerra aberta contra o Supremo, como é o caso dos bolsonaristas. É o que mostra, né, o que a gente vem falando mesmo, assim, né, nos nossos últimos episódios, dessa tendência de sair do extremo, de procurar uma opção conservadora, mais de centro, né? Tá tendo esse movimento de tentar sair desses extremos para ver se sai, né? Vamos superar o bolsonarismo e nesse meio tempo precisam fazer ali uns acenos para não largar a mão de uma vez.
e tal, mas viabilizar, né, uma nova página política aí, né, de articulação. Mas os bolsonaristas querem jogar duro com o Supremo, inclusive até duro demais, porque eles queriam dar um golpe de Estado e prender os ministros que eles não gostam, né? Mas agora eles querem fazer impeachment de ministro do STF. E a resposta do Supremo é jogar duro contra os bolsonaristas, mas dentro do que a lei permite. E a lei permite que eles derrubem a anistia ou redução de penas por conta do mérito. A ciência política chama isso de jogo duro constitucional, constitutional hardball em inglês, que é agir com todas as armas que você tem, mas dentro da lei, dentro das regras e da Constituição. O jogo duro constitucional tem um problema, que é você acabar esticando demais as regras, exagerando nesse método contra o seu adversário, que vai usar esse mesmo método contra você também, o que acaba polarizando e tensionando demais a política. Mas nesse momento da política brasileira é o que a gente tem para enfrentar um movimento golpista como é o bolsonarismo. E foi mais ou menos isso que disse também o famoso cientista político americano Steven Levitsky, nas várias entrevistas que ele deu aí na mídia falando do Brasil e do papel do Supremo na proteção da democracia. Não, o judiciário tem uma desvantagem nessa briga de narrativa, né? Porque em uma situação de normalidade, né? Ele não tem um papel político, ele tem um papel técnico, né? Não é uma eleição aberta ao povo, né? É uma eleição, uma indicação feita por pessoas que foram eleitas pelo povo, né? Então eles não têm, em primeiro lugar, essa postura de ter que explicar uma narrativa e de entrar nessa, né? E quando o grupo político quer desqualificar uma decisão técnica por motivação política, eles sempre vão ganhar, né? Eles têm mais vantagem nessa narrativa, né? Então por causa de tudo isso, o Supremo provavelmente deve barrar qualquer projeto que fale em anistia ou redução de penas para o Bolsonaro e demais envolvidos ali no 8 de janeiro. E não é interessante para o Centrão entrar em conflito direto contra o Supremo, porque tem vários processos de corrupção dos caras rolando lá, além da questão das emendas parlamentares, que está na mão do Flávio Dino, né? Então, talvez a anistia aí, principalmente depois desse movimento dos bolsonaristas para aprovar a PEC da blindagem, tenha subido no telhado. É difícil prever o futuro, na política as coisas mudam muito rápido, mas hoje o clima não é nem um pouco favorável para a aprovação desse projeto do Crivella, com relatoria do deputado Paulinho da Força Sindical. O governo está pressionando muito o Congresso para aprovação desses projetos que ele mandou, como o ajuste na tabela do imposto de renda, que também pode ser votado essa semana. Aí. Então, quando você ouvir esse podcast, talvez já tenha passado pela Câmara, ou pelo menos assim que o governo espera. Enquanto isso, o tempo está passando e já já o Bolsonaro deve ser preso e perder boa parte da influência que ele tem na política nesse momento. A gente precisa virar essa página de um jeito ou de outro, né? Porque ninguém aguenta mais discutir a mesma coisa há tanto tempo. E todas as articulações, todos os projetos, independentemente dos lados, estão parados porque essa questão não é superada. Né? Vamos superar essa questão e ir para o segundo bloco, então, Camila? Porque tem muita coisa acontecendo no mundo para falar de política internacional. Vamos, Gabriel. Mas antes da gente seguir para o segundo bloco, queria lembrar aqui que o podcast do Surreal Politics está disponível no Spotify e no YouTube. Então, se você ainda não nos segue por lá, aproveita para se inscrever e não perder nenhum episódio. Bom, Gabriel, agora vamos falar sobre a Assembleia Geral da ONU, que está rolando agora. Né? O Brasil tradicionalmente faz o discurso de abertura, porque lá na primeira Assembleia, em 46, no pós-guerra, nenhum país queria falar primeiro. Né? As grandes potências queriam se resguardar aí caso fossem criticadas, e o primeiro discurso sempre define o tom mesmo, né, das discussões, influencia muito os discursos seguintes. E daí, nessa oportunidade, a gente tinha o diplomata Oswaldo Aranha, que era muito habilidoso, ele conseguiu não só, né, abrir a sessão, mas também presidir a Assembleia, né? Mas, voltando para 2025, eu queria que você comentasse aí a participação do Brasil na Assembleia. O discurso do Lula foi muito sóbrio, muito razoável, muito em linha com o que ele já vinha falando anteriormente, mas dessa vez em tons menores, assim, porque ele não citou diretamente os atuais nêmesis dele na política, né, internacional, que são o Trump e o Netanyahu, mas não deixou de fazer as críticas que ele vinha fazendo já há muito tempo. E o que chamou mais atenção aqui no Brasil foi o Trump, que discursou logo em seguida, então ele encontrou com o Lula ali na saída do púlpito,
e eles se cumprimentaram, e aí o Trump falou que passou 30 segundos com o Lula e já gostou muito dele, já viu que ele é muito legal, e que ele reconhece as pessoas legais, que ele teve uma química excelente com o Lula. E aí todo mundo ficou meio sem entender nada, o Bolsonaro deve ter ficado sem ar, né, porque ele já tá com crise de soluço, ainda recebe uma notícia ruim dessa, e ele com certeza estava assistindo, provavelmente esperando alguma crítica ao Brasil, ao Lula, mas veio exatamente o contrário. E o pessoal da Globo News, agora não sei se foi a Andréa Sadi ou a Júlia do Alibi, então fica aí o crédito para as duas, mas elas apuraram que o Joesley Batista, dono da JBS, a marca de carnes e frigoríficos e uma das maiores empresas do Brasil, doou dinheiro para a posse do Trump. Simplesmente ali 5 milhões de dólares, a bagatela. Pouco dinheiro. E o Trump é um corrupto, é um vendido. Isso do lobby e de você comprar acesso aos políticos com doação já é muito comum nos Estados Unidos. O lobby lá é legalizado, inclusive. Mas o Trump elevou a 10ª potência. O Trump vende até filiação no clube de golfe dele para os empresários que querem acesso a ele para pedir alguma coisa. E a JBS tem várias sedes e frigoríficos espalhados pelos Estados Unidos e é responsável por boa parte do consumo de carne lá, principalmente aquela carne usada em almôndegas, que eles comem muito, e no famoso hambúrguer americano, que são duas coisas que dispararam o preço nos Estados Unidos. E a JBS, do Joesley Batista, está fazendo lobby contra as tarifas, e por conta disso, o Trump resolveu dar esse aceno para o Lula, que é basicamente um convite para a mesa de negociação, né? Agora o Itamaraty está estudando essa conversa entre os dois. Provavelmente vai ser uma ligação para o Trump não tentar constranger o Lula, assim como ele fez com os outros presidentes que se encontraram com ele, né? Como da África do Sul e o da Ucrânia. Mas essa conversa pode acontecer aí nos próximos dias. Né, a gente, assim, da importância política a nível mundial, a gente sabe que o Brasil é um player muito maior, né, do que esses dois países aí que você citou, África do Sul, Ucrânia, né? A gente tem uma economia muito mais robusta, a gente tem mais relevância nessa disputa. Mas eu acho realmente muito acertado não aceitar esse convite para uma coisa pessoal, né, presencial, porque não, o Trump é completamente imprevisível e não tem como, né? A perda política de um constrangimento desse não tem como, não é tão fácil de recuperar. O Lula tem muito mais a perder do que o Trump. E falando agora dos discursos, dos demais discursos na Assembleia, foram todos muito em linha com o que a gente já conhece dos líderes também. Então o Trump fez um discurso bem agressivo, como ele sempre faz, tentando mostrar força. O Netanyahu também. E o Netanyahu até trouxe um cartaz grande assim para mostrar para a plateia e para as câmeras, uma sequência de opções assim. Quem matou americanos e europeus? Alternativa A, Al-Qaeda. Alternativa B, Hamas. Alternativa C, Irã. Alternativa D, todos acima. E é um negócio que eles sempre fazem também, eles sempre levam um cartaz com alguma coisa, às vezes é um mapa, às vezes são fotos de instalações nucleares do Irã, mas o Netanyahu sempre leva ali para o púlpito da Assembleia alguma coisa para criar um showzinho. E a questão palestina está sendo o grande ponto de debate dessa Assembleia, principalmente porque vários países aliados dos Estados Unidos, como França, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Austrália e Canadá, passaram a reconhecer a Palestina como Estado-membro da ONU. E outros países, como Espanha e Irlanda, já tinham feito esse movimento em 2024. E aí o movimento, né, das lideranças se retirarem, né, de lá durante o discurso do Netanyahu. Sim, né? Tem uma mensagem muito clara. É praticamente o único país dos grandes aliados do Ocidente e da OTAN que não entrou nessa lista de reconhecimento do Estado palestino, além, é claro, dos Estados Unidos, foi a Alemanha, e provavelmente porque eles têm um primeiro-ministro conservador, com um governo muito frágil, tem uma ameaça muito grande ali da extrema-direita alemã, com o partido AfD, que é o partido que mais cresce no país de longe, e o primeiro-ministro Friedrich Merz tem muito medo de perder o eleitorado conservador para esse partido de extrema-direita. Então eles não quiseram avançar nesse tema aí da Palestina, com medo da repercussão interna. O que é compreensível num país com o histórico da Alemanha, né? Os conservadores na Alemanha tendem a ser mais favoráveis a Israel, principalmente por causa dessa questão da lembrança do nazismo. Né? E a grande pergunta que fica é por que esses países resolveram reconhecer a Palestina agora? Né? Ou melhor, por que não reconheciam antes? Já que eles sempre disseram ser a favor da solução de dois estados, sempre tiveram relações com a Autoridade Nacional Palestina, que é o governo reconhecido internacionalmente, que governa a Cisjordânia, não é o Hamas controla
a faixa de Gaza, são dois territórios separados, e esses países também sempre mandaram ajuda humanitária e até financeira para a Autoridade Nacional Palestina. Então, por que não reconheciam como Estado? É uma pergunta difícil, mas eu acho que passa pelo seguinte. Além desse massacre de agora ser bem maior do que em outras guerras que ocorreram em Gaza, e a gente falou no nosso episódio sobre a fome na região, que o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Olmert, que invadiu a faixa de Gaza lá em 2006, criticou o Netanyahu agora e chamou de crime de guerra o que está acontecendo. E os números também são muito maiores. Na guerra de 2006 morreram menos de 500 pessoas. Nessa já morreram mais de 50 mil. E é uma guerra que não tem fim, não acaba. Os israelenses não dão nenhum sinal de que vão sair de Gaza. Não, pelo contrário, eles intensificam o discurso. Eles, assim, já não é mais tão velado, já se fala em tomar o território, já se fala em construir coisas, já tem muito aceno para uma coisa que é tirar a Palestina de lá e assumir o lugar, né? Então, além dessa questão dessa nova guerra estar sendo um massacre, um genocídio para muita gente, eu acho que eles não reconheciam a Palestina anteriormente porque são países que são aliados, mas também são muito dependentes dos Estados Unidos. E são aliados e dependem um pouco de Israel também, principalmente na indústria de armas. Então acabava rolando ali uma vassalagem mesmo, de esperar um movimento dos Estados Unidos para reconhecer a Palestina e aí sim seguir o caminho da potência militar, de quem eles dependem muito, e militarmente falando estão totalmente debaixo do guarda-chuva americano. Só que como esse governo Trump praticamente deu aval para a limpeza étnica na faixa de Gaza, eles resolveram romper com os americanos nessa pauta e seguir o próprio caminho. E o Trump está abandonando eles militarmente também, deixa isso bem claro toda hora, está sempre cobrando esses países para aumentar o gasto militar, insinuando que não vai ajudar eles em uma guerra. Inclusive, pouco antes da Assembleia da ONU, ele deu uma declaração falando que tem certeza que a Ucrânia pode vencer a guerra com a ajuda da Europa. ênfase no ajuda da Europa aí, né? Porque o recado que ele está dando é que ele não vai se meter em guerra para salvar os europeus. E é isso, nós estamos vendo um rompimento bem grande, não total, porque nem tem como, mas um rompimento inédito dos ditos países do Ocidente e até da OTAN com os Estados Unidos. Que se você me falasse há 10 anos que ia acontecer, eu ia dar risada e falar que é um absurdo. Mas como o mundo deu muitas voltas de lá para cá, né? É assim que ele se encontra hoje. E no final das contas, essa ruptura acaba sendo o fato mais importante dessa ação de reconhecimento do Estado palestino, porque a verdade é que esse movimento é puramente simbólico e infelizmente não vai ajudar muito a criar um Estado palestino e a solução de dois Estados de verdade, né? Um Estado palestino soberano e independente e não subjugado ao Estado de Israel, como acontece hoje. E esse rompimento de vários países da OTAN com o playbook e as instruções da diplomacia americana tem muito a ver com o nosso próximo assunto, que é uma parada bem séria. Nos últimos dias, o espaço aéreo de diversos países da OTAN foi violado por drones e caças russos, em uma série de incidentes que chamou a atenção internacional. No dia 9 de setembro, mais de 20 drones russos invadiram o espaço aéreo da Polônia, obrigando o fechamento do aeroporto de Varsóvia e de outros 3 aeroportos do país. Com a ajuda de caças de países aliados, como Holanda e Itália, a Força Aérea Polonesa conseguiu abater 4 desses drones. Menos de uma semana depois, drones russos foram detectados sobre o território da Romênia, chegando até 10 quilômetros dentro do país e sobrevoando lugares estratégicos, incluindo bases militares. E no dia 19, 3 caças MiG-31 entraram no espaço aéreo da Estônia, um país pequeno, sem força aérea própria, e foram interceptados por aviões italianos da OTAN, que conseguiram escoltar as aeronaves russas para fora do território estoniano sem gerar conflito. Nos dias seguintes, novas incursões de drones foram registradas na Dinamarca, Noruega e Lituânia, e caças russos voltaram a sobrevoar outro país báltico, a Letônia. Todos esses países fazem parte da OTAN, e a Polônia foi a primeira a invocar o artigo 4 da aliança, que estabelece que os Estados-membros devem se consultar sempre que algum deles se sentir ameaçado em sua integridade territorial ou segurança. A Estônia também acionou a cláusula. Gabriel, para a gente entender um pouco melhor, explica para a gente quantas vezes esse artigo foi acionado na história e em quais contextos. 9 vezes na história, o artigo 4 da OTAN foi acionado, desde 1949. 5 vezes pela Turquia, 4 delas durante a Guerra Civil da Síria, que acontecia ali do lado, e aí às vezes tinha algum confronto próximo da fronteira
e a Síria acionava esse artigo para não ter nenhum avião ou destroço caindo nas casas dos cidadãos sírios. A outra vez que foi invocado pela Turquia foi na guerra do Iraque, por um motivo parecido. E as outras duas vezes ele foi invocado pela Polônia junto com outros países do leste europeu. As duas por causa da invasão russa na Ucrânia. E agora esse artigo foi acionado duas vezes por parte da Polônia e da Estônia em menos de 2 semanas, o que é um recorde. Nunca na história aconteceu isso. No dia que os drones russos entraram na Polônia, então quando começou tudo isso, eu vi algumas pessoas mais otimistas falando que podia ser um acidente de navegação, alguém operando esses drones pode ter errado alguma coisa, e os drones que estavam ali na Ucrânia acabaram entrando na Polônia. E eu queria muito que esses otimistas estivessem certos, mas depois que os caras entraram no espaço aéreo de outros 6 países, todos da OTAN, ficou muito claro que não foi acidente e que o negócio foi intencional. Tem que ser um erro de cálculo bem grande, né? É uma provocação da Rússia, é um método de intimidação, de mostrar que eles podem atacar esses países a qualquer momento, mas também é um teste. O Putin quer ver como que eles reagem, se eles abatem os drones, se a aliança vai se unir para defender um país menor, como Estônia ou Letônia. E acho que vale ressaltar que só a Polônia abateu os drones que entraram no território dela. Os outros países ficaram com medo de cair algum destroço e machucar alguém, e aí eles só observaram mesmo o que estava acontecendo e fecharam o espaço aéreo e os aeroportos para não ter nenhum acidente. E a OTAN, que cuida do espaço aéreo desses países bálticos que são pequenos e não possuem força aérea, escolheu não abater os caças russos que invadiram a Estônia e a Letônia para não matar nenhum piloto russo e acabar escalando um conflito aí com a Rússia. Queria ver se fosse o contrário, mas tudo bem, foi uma escolha razoável. Então eles estão testando a coesão da OTAN, eles querem ver se os países da aliança se alinham de fato contra uma possível agressão. Eles apostam que países como a Hungria, que tem governo aliado ao Putin, vão abandonar os outros países do leste europeu. Então eles tentaram testar isso agora, mas é também um teste do tempo de resposta da OTAN. Eles querem saber quanto tempo os drones ou os caças podem sobrevoar ali, ou até bombardear algum local estratégico antes de serem interceptados ou abatidos. É uma atitude típica de quem está se preparando para atacar, para começar uma guerra com a OTAN. Então, nas palavras do ministro da Defesa da Alemanha, o Boris Pistorius, a OTAN não está em guerra ainda com a Rússia, mas também não está em paz. Eles estão em um estágio intermediário entre uma coisa e outra. E eu vi vários políticos falando exatamente a mesma coisa também, com as mesmas palavras, representantes do governo da Polônia, ou da própria OTAN também. Está todo mundo se preparando para a Rússia atacar a qualquer momento. Inclusive, eu vi essa semana que as escolas na Lituânia estão dando cursos de operação de drone para as crianças. A guerra na Ucrânia é basicamente uma guerra de drones, né? É drone contra drone ou drone contra humano, se o humano não tiver sorte. E eles têm certeza que a Rússia vai invadir um dia e já estão se preparando para isso. A Dinamarca proibiu o uso pessoal de drones para voos civis também. Ninguém pode usar mais drone na Dinamarca por enquanto. E de primeira pode parecer meio maluco a Rússia atacar a OTAN, porque ela não conseguiu ganhar nem a guerra contra a Ucrânia, então como é que vai bater de frente com a maior aliança militar do mundo? Mas tem uma lógica por trás disso. Primeiramente, o que ajuda a explicar essas ações é a ideologia que está por trás do Putin e que sustenta ele no poder, que é o nacionalismo russo. Então você que está ouvindo, tenta mentalizar aí o mapa do leste europeu na sua cabeça. Então tem ali no norte a Finlândia, um pouco mais para baixo os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, e esses são países que estão algumas horas de carro de São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia. Aí mais para o centro tem a Bielorrússia, que é um país aliado do Putin, é praticamente uma colônia russa, tanto que os drones contra a Polônia vieram de lá, e as tropas que invadiram a Ucrânia também. Então ali é passe livre para o exército russo. E depois da Bielorrússia tem Polônia, Ucrânia e Romênia. E tudo isso aí foi parte do Império Russo um dia, e depois fizeram parte também da União Soviética, tirando Polônia e Romênia, que não eram países soviéticos, mas eram comunistas também, tinham ditaduras alinhadas com Moscou, então eram subservientes ali à União Soviética. E tem um motivo geográfico para esses países terem sido parte do Império Russo e depois do Bloco Comunista na Guerra Fria, que é a planície europeia oriental, que começa ali justamente na Polônia
e pega todos esses países do leste europeu que eu citei. Então, essa planície é um negócio enorme, de 4.000 quilômetros quadrados, vai da Polônia até o Cazaquistão, e o Império Russo conseguiu conquistar ela inteira, porque é uma planície, então é mais fácil de movimentar tropas, você não tem terrenos montanhosos onde os exércitos menores conseguem alguma vantagem para se defender e tudo mais. E o domínio total dessa planície sempre foi a obsessão de todos os imperadores russos e depois dos líderes soviéticos, porque ao mesmo tempo que ela te dá uma grande vantagem para atacar e se expandir, se tiver um país inimigo ali como Polônia ou Ucrânia unido com um país da Europa, você também fica muito exposto. É mais fácil e relativamente rápido para um exército grande chegar em Moscou a partir da Ucrânia ou da Polônia. E na história, os russos sofreram duas grandes invasões desse tipo, né, que são bem conhecidas, foram feitas pelo Hitler e pelo Napoleão, e nenhum deles conseguiu conquistar a Rússia, muito por causa do clima, do frio, mas eles fizeram um estrago enorme. Milhões de russos morreram nas duas invasões, e outros milhões foram deslocados. Então são dois traumas muito grandes na história russa, e eles não querem que aconteça de novo de jeito nenhum. E o Putin usa isso muito bem, né? Pelo nacionalismo, pela proteção, né? Então, não só o Putin, né? Todos esses líderes russos, mas é um argumento que cola, né? A invasão da Ucrânia é sobre isso. A Ucrânia estava indo demais para o outro lado, estava querendo entrar na União Europeia, estava querendo entrar na OTAN, igual a Polônia e os países bálticos, e o Putin não aceitou isso, foi lá e invadiu. E olha, eu não estou falando que eu concordo com essa visão. Se eu fosse russo, eu ia defender que a Rússia deveria evitar essas invasões a partir da diplomacia, do diálogo, das boas relações com os países vizinhos, mas eu também ia estar numa prisão ou morto mesmo por discordar do Putin, né? Então, a minha visão é bem menos imperialista e bélica e violenta do que a dele e desses filósofos que influenciam esse pensamento, né? Mais notoriamente aí o Alexander Dugin e o Ivan Ilyin, que são os dois mais famosos desses influenciadores do Putin, e que sempre defenderam essa ideia de que a Rússia precisa se expandir para se defender. Gabi, certamente se a gente fosse russo, ninguém aqui estaria vivo ou em liberdade. E os países vizinhos ali da Rússia, eles não têm o menor interesse em invadir a Rússia também, começar uma terceira guerra mundial, mas o Putin não quer pagar para ver, ele não quer que no futuro tenha algum líder maluco que resolva invadir e matar milhões de russos, e aí ele acha que tem que dominar essa parte do mundo agora para proteger o país dele no futuro. E aí, por que parece que ele está se preparando agora, nesse momento, para invadir? O motivo tem nome, sobrenome e pele laranja. É por causa do Donald Trump. O Trump diminuiu muito a ajuda para a Ucrânia, dá todos os sinais possíveis de que não vai ajudar a Europa se eles entrarem numa guerra. Igual eu falei no comentário sobre a Assembleia da ONU, né? O Trump deu aquela declaração falando que tem certeza que a Europa consegue ajudar a Ucrânia sozinha e vencer a guerra. O sozinha ficou implícito ali, é tipo, vai lá, confio em vocês. E além disso, ele diminuiu também a ajuda financeira que os americanos dão para a OTAN e para os países que fazem parte da aliança. Ele está cobrando esses países para que eles sejam mais independentes dos Estados Unidos na parte militar. E os caras entenderam o recado. Todos os países da OTAN estão aumentando seus gastos militares, estão treinando mais soldados, comprando mais armamento, estão refazendo seus orçamentos para aumentar o gasto em defesa. Os países europeus estão até tirando dinheiro do estado de bem-estar social para investir em gasto militar. Isso está dando um problemão lá, mas enfim. Isso significa que todos esses países vão estar muito mais preparados no futuro para se defenderem contra uma agressão russa. Ou seja, se a Rússia quiser atacar algum país do leste europeu que faz parte da OTAN, o momento é agora ou nos próximos anos, de preferência até acabar o mandato do Trump, né, que é um cara que ajuda muito o Putin. Então tudo indica que a Rússia está planejando atacar algum país da OTAN em breve, possivelmente algum desses países pequenos ali nos Bálticos, como Estônia ou Letônia, porque ainda tem alguns russos étnicos vivendo nesses países. E aí o Putin pode falar que esses russos estão sendo perseguidos, igual ele falou quando invadiram a Ucrânia e a Geórgia, né? E aí ele tem um pretexto para fazer a invasão. E é isso, os países europeus também estão se preparando para essa possível invasão, os gastos militares no mundo inteiro estão aumentando, as tensões estão aumentando também, e o mundo com certeza está um pouco mais perigoso do que ontem e talvez menos perigoso do que amanhã.
Sobre essa questão dos gastos militares também, é uma coisa que deixa em alerta os agentes econômicos, porque, e aí, principalmente se estourar uma guerra da Europa contra a Rússia, o mundo inteiro vai começar a fazer arma, e principalmente drone para essa guerra. Provavelmente o seu celular vai ficar mais caro porque a fábrica na Ásia que fazia celular agora vai ter que fazer drone. E isso está acontecendo na Rússia já, por causa da guerra na Ucrânia. Tem muita fábrica que fazia peça de carro, por exemplo, e que agora está fazendo drone, porque são usados centenas de drones por dia na guerra da Ucrânia. Imaginem uma nova guerra, então. No final das contas, o que está acontecendo é que a Rússia está testando a OTAN e vendo até onde pode ir, enquanto os europeus estão correndo para se preparar e reforçar a defesa. Cada drone, cada caça que invade o espaço aéreo russo não é só provocação, é um teste real de reação. Não tem guerra declarada ainda, mas o clima de tensão é altíssimo. E assim chegamos ao final de mais um episódio do podcast Surrealpolitik. Muito obrigada, Gabriel, e obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Lembrando que você pode nos acompanhar no Spotify, no YouTube. Então aproveita para se inscrever e não perder nenhum episódio. Obrigado, Camila, e obrigado a vocês, ouvintes, por ficarem conosco até o fim. Não deixem de mandar suas perguntas, dúvidas ou críticas nos comentários. A gente sempre responde nos episódios seguintes. Então é isso, se inscreva, acompanhe e participe da conversa com a gente. E muito obrigado de novo.